fevereiro, nós vamos falar sobre oração, a chave da intimidade com Deus. Se você quer ter um ano abençoado, quer ter um ano abençoado? Amém. Só esse? Você quer ter um ano abençoado? Amém. Pois é. Então a chave para isso é a busca de Deus. E a melhor forma de buscar a Deus, ou uma das melhores formas, é a oração. A outra é a palavra de Deus. Mas vamos hoje falar sobre aquilo que depende de nós. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. É o segundo, eu errei. Estou de volta, irmãos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15. Segundo Crônicas 7, 12 a 15 diz assim: eu ouvi a sua oração, diz o Senhor, e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, olha o que Deus está falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Deus nos ouvirá. Deus te ouve, meu irmão. Você pode dar glória a Deus, porque Deus não está com os ouvidos fechados. Nós não servimos a um Deus crucificado, a um Deus morto, mas nós servimos a um Jesus vivo, que foi morto sim, mas ressuscitou no terceiro dia, venceu a morte e está vivo à direita do Pai, ouvindo as nossas orações. Glorifique a Deus, meu irmão, por causa disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A terra pode ser o coração, o seu coração, meu. A terra pode ser a sua família, a minha. A terra pode ser o seu trabalho, o meu. A terra pode ser a sua igreja, a minha também, a nossa. A terra pode ser qualquer área. Eu ouvirei e curarei a sua terra. 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quem pode dar glória a Deus aí? Por que o Senhor está dizendo que o coração dele, que os olhos deles e que os ouvidos dele estariam atentos à oração que é feita? Porque a proposta de Deus está lá em cima. 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos. Se o povo de Deus fizer isso, então com consequência Deus verá as orações, Deus ouvirá as orações e Deus responderá às orações que o povo de Deus diga amém. Meus olhos e meu coração nele, no templo, 16. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Deixa eu te informar o contexto dessa frase de Deus. Estava sendo erguido um templo para sacrifícios segundo a lei mosaica. Então Deus estava presente no templo. As pessoas só podiam ir falar com Deus ali naquele lugar, ali no templo, onde fariam os sacrifícios. Os sacrifícios não podiam ser feitos em qualquer esquina. Os sacrifícios não podiam ser feitos em qualquer lugar, somente no templo, porque o Senhor só estava no templo. Quando o profeta falava da parte de Deus, o Espírito de Deus, que estava fora da vida do profeta, ele vinha sobre a vida do profeta, então usava o profeta, e depois que o profeta falava em nome de Deus, o Espírito saía, recolhia-se e voltava a estar na presença de Deus, vamos colocar assim, voltava a estar dominando todas as coisas, mas o profeta não retinha o Espírito de Deus.
Essa é a conexão desse versículo. Hoje, esse versículo nos fala diferente, porque o templo verdadeiro é cada um de nós. Amém, amados? Repita comigo, levante sua mão direita e diga comigo: eu sou templo do Senhor, habitação do Espírito Santo, porque eu fui salvo pelo sangue de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Então compreenda isso desde já. Este templo, na rua João Romário 57, já ensinei isso várias vezes a você, só é um templo, só há a presença de Deus quando 2 ou 3 se reúnem neste lugar em nome de Jesus. Ontem eu estava dizendo para os irmãos dos trabalhadores, dos missionários, que um dia essa parede aqui, Jesus fala isso na palavra, não ficará pedra sobre pedra. Então os homens podem construir catedrais belíssimas, mas o resultado vai ser o mesmo de uma igreja de madeira no interior do Amazonas. Não ficará pedra sobre pedra, não ficará tábua sobre tábua, não restará nada de concreto, de tático. Mas os templos do Senhor que vão subir para estar na presença do Senhor sou eu e você, aqueles que fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro templo. E nós nos reunimos em quanto tempo? A igreja tem uma importância muito grande, até para que você ouça palavras como essa, dizendo que você é o templo de Deus. Mas precisa se aplicar esse versículo não a CCNV. Então a CCNV tem um poder especial de Deus. Não. Quem tem esse, entre aspas, poder especial de Deus é você, sou eu. O Senhor mora em você, o Senhor habita em mim. Aleluia. Nós não somos dignos, nós não temos condições, não é por nossa capacidade, mas é pela graça de Jesus que Ele, o perfeito, mora em pessoas imperfeitas como eu e você. Então, continuando, versículo 14, 15: você, se for andar por minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e estatutos e as minhas leis, firmarei o meu trono. O Senhor firmará um trono, firmará a sua aliança. Voltando ao versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu queria que você colocasse a mão no peito e dissesse assim: o Senhor está atento à oração que é feita neste lugar, dentro de mim, no meu coração, no meu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda mais uma vez o Senhor, porque Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos e por falar sobre oração. O Senhor possa nos ajudar a entender melhor e praticar melhor e ter mais intimidade com o Senhor neste ano, nesses dias, daqui para frente. Em nome do Senhor, abençoa-nos, Pai. Amém e amém. O título dessa mensagem, dessa sequência de mensagens, é Oração, a chave para a intimidade com Deus. Hoje é a parte 1, depois outros pregadores virão e eu também pregarei mais uma vez esse mês. Vamos lá. Desde o Éden, o Senhor criou meios de relacionamento com o seu povo, com o ser humano. Desde o Éden, o Senhor vinha para conversar com Adão. Ele vinha para andar. A Bíblia diz que Adão ouvia os passos do Senhor, ou seja, o Senhor vinha de uma maneira materializada, personificada. Ele vinha e Adão conversava com ele. E eu trouxe esse exemplo de Adão para começar mostrando para você facilmente que oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Nada mais é. Adão orava todas as tardes. Adão conversava com Deus todas as tardes, quando Deus vinha estar com ele. Eu creio que Adão também orava em outros momentos, conversava com Deus em outros momentos, particularmente. A Bíblia não aponta isso, mas a Bíblia aponta o fato de que todas as tardes
Adão passava um bom tempo na viração do dia, no final da tarde, conversando com Deus, orando a Deus. E o tempo todo Deus disponibilizou meios de relacionamentos, de comunicação entre o homem e ele. Perceba, meu irmão, que Deus não tem problema nenhum em falar com o homem. Deus fala com o homem no momento em que Ele quiser, da forma como Ele quiser, na intensidade que Ele quiser, no volume que Ele quiser, promovendo o quebrantamento que Ele quiser. O problema de relacionamento com Deus, o problema de conversar e ouvir a resposta com Deus, não é um problema de Deus, é um problema do homem. Se você não tem conseguido respostas de Deus, o problema não está em Deus, o problema está com você e comigo. Se você não tem conseguido orar o quanto você deveria, a forma como você deveria, o problema não está com Deus, o problema está comigo e contigo. Você entende isso aí? Diga amém. Amém. Como Deus disponibilizou meios de relacionamento nesse tempo todo? Vou falar rapidamente aqui. No Antigo Testamento, Ele falava através dos profetas. Ele usava um homem como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, tomava-os em espírito, como Eliseu e Elias, e então falava ao seu povo. Deus usava homens para falar em seu nome, e esses homens são chamados de profetas. Deus falava, naquela época já, ao povo de Israel, através da história, e ainda fala através da história. A cultura ocidental é totalmente diferente da cultura oriental, onde o povo de Israel vivia. No povo oriental, os japoneses hoje fazem isso muito bem, representam bem, ilustram bem o que eu estou querendo dizer. É passada a história dos antepassados para os filhos. A história é repetida. Os netos, os bisnetos sabiam da grandeza do que Deus tinha feito com o povo de Israel por causa da história. O pai sentava com o filho à beira da lareira, à mesa da cozinha, à mesa de jantar. Os pais passavam para o filho de geração em geração as ações, as palavras, os ditos que Deus havia feito. Por exemplo, toda a nação de Israel, depois do evento, soube que Deus libertou o povo de Israel das mãos do faraó, os fez andar 40 anos no meio do deserto e os fez chegar a uma terra segura chamada Canaã, aonde Ele disse que ia manar leite e mel, e aonde realmente tinha leite e mel, e que o povo de Deus, durante esse trajeto, especialmente ao chegar perto da terra prometida, teve muitas batalhas, muitas guerras, muitas lutas, mas o Senhor os fez prevalecer em todas as lutas, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Então os filhos de Israel sabiam o que Deus tinha feito. As crianças que vieram depois de Davi, na época de Salomão, de outros reis, sabiam que o Senhor tinha usado Davi para, com uma pedra, derrubar um gigante que afrontava todo um exército, porque Deus estava com Davi. O mérito não é apontado como sendo a capacidade de Davi, mas sim a unção de Deus. Meu amado, a unção de Deus que estava sobre Davi para derrubar os gigantes com uma pequena pedra também está sobre você, porque o mesmo Deus de Davi é o meu Deus e é o teu Deus também. Diga aí, aleluia. Então nós podemos. Deus falava em Cristo e através de Cristo. Quando Cristo veio, Ele veio falar da pessoa do Pai. Ele veio falar da salvação para a reconciliação com o Pai. Ele veio falar que Deus falou através dos profetas. Ele veio não desfazer a lei, mas Ele veio cumprir a lei que tinha sido estabelecida pelo seu Pai. Deus falou através de Cristo, Deus falou em Cristo, porque Deus estava nele. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E Deus falou depois
3 anos e meio de seu ministério, o tempo todo pregou sobre o Pai. Ele não pregou sobre ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Percebe isso? Deus enviou Jesus como um comunicador, como um intercessor ao Pai. Deus falou através dos apóstolos. Deus usava a vida dos apóstolos para falar como verdadeiros profetas do Novo Testamento. E o Novo Testamento, quase todo ele, aliás, todo ele é escrito por apóstolos, por homens inspirados por Deus. Então Deus fala ainda hoje através da vida daqueles homens, e a fala daqueles homens, aliás, a fala de Deus através da vida daqueles homens está na sua mão. Eu acho que é pilha ou outro carro. Está na sua mão. A palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus que está em sua mão, e Deus usou homens capacitados e inspirados para escrever aquilo que está na sua mão aí, como palavra de Deus. Você crê nisso? Diga um aleluia. Esse texto da sua Bíblia não é um texto qualquer, é um texto inspirado. Paulo disse a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, se não me engano, capítulo 3, versículo 14: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil. Ela é útil para algum fator. Pastor, mas eu não sei a utilidade que há no livro de Números, falando sobre a genealogia. Você pode não saber, você pode não conhecer, você pode não entender tal texto, mas você não entender, não saber, não conhecer, não significa que aquilo não é útil. Não significa que Deus não escreveu aquilo, que Deus não inspirou aquilo. Deus falou, fala e falará através das Escrituras. Você pode repetir isso comigo? Deus falou, Deus fala, e Deus sempre falará através das Escrituras. Aleluia! Amém? Não é um treinamento para incidente, não. Deve ser a fase da corrente que caiu. Desliga uma máquina de braço, desliga uma máquina de ar-condicionado, alguma coisa assim. Desliga alguma coisa aí. Deve ser uma fase da rua que caiu, mas tudo é normal. Viu? Vamos continuar, amados? Amém! Então vamos lá. Voltando em grande estilo. Aleluia! Vou diminuir um pouco, tá, gente? Para não escutar desconforto a você. Deus fala através das Escrituras, e Deus também fala através de nós. Deus usa a mim e a você para falar das coisas dele. Você está lá fora, dia a dia, no seu trabalho, e Deus fala através de você para cada uma pessoa que Deus coloca em contato com você, meu irmão. Cada pessoa que aparece na sua vida é uma oportunidade de você, com o seu testemunho, com a sua fé, com a sua boca, com a sua palavra, falar do amor de Deus que resgata todo ser humano do pecado. E aí eu pergunto a você: quantas pessoas você levou a Cristo no passado? A quantas pessoas você falou sobre o amor de Deus? A quantas pessoas teve, entre aspas, coragem? É preciso coragem para falar da palavra, irmão. Amém. A quantas pessoas você abriu a sua boca e disse: olha, Deus pode fazer o que você não pode fazer. Olha, Deus fez na minha vida algo que eu não podia fazer, e esse mesmo Deus pode fazer na tua também. Se você quer ser usado por Deus, se você quer que a sua igreja cresça, se você quer que o reino de Deus ganhe almas, se você quer arrancar almas da mão do diabo, é preciso pregar a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Aqueles homens que estão lá, e mulheres também, que estão lá na Avenida Brasil, perto da Nova Holanda e do Parque União, estão lá totalmente enredados pela droga, totalmente tomados por Satanás, e só há uma solução para eles, irmãos: é o sangue de Jesus. Amém. É o nome de Jesus. Mas como eles ouvirão se não há quem pregue?
a gente fica conduído, mas o que a gente faz? Essa é uma pergunta que eu quero colocar no teu coração. Eu sendo muito claro contigo, muito sincero, como eu sempre fui e sempre serei. Eu não sei exatamente o que fazer com aquilo lá, com aqueles homens lá, mas meu coração arde por aquilo. Deus vai nos dar uma estrutura, uma estratégia, de alguma forma, de estar ali dentro, fazendo a diferença naquelas vidas. Porque, meus amados, eu creio piamente, eu ensino isso. Deus, a palavra de Jesus pelos apóstolos foram: ide por todo o mundo, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria e depois na Judéia. Se você for ver direitinho, Judéia está ao sul e Samaria está ao norte de Jerusalém. Jesus mandou que o evangelismo começasse por Jerusalém, por onde ele estava. Irmãos, eu não creio que o Senhor nos plantou aqui no bairro de Ramos à toa. É para nós começarmos a fazer diferença no bairro aonde o Senhor nos plantou, em nome de Jesus. Podemos ir para Samaria ao norte? Podemos ir para Judéia ao sul? Podemos, mas o bairro de Jerusalém, o bairro de Ramos, precisa ser alvo das nossas orações, das nossas ações, das nossas pregações, da nossa atitude. Precisamos fazer alguma coisa, porque isso é o nosso chamado pelo Senhor e para o Senhor. Você crê nisso aí? Diga um aleluia, meu irmão. Então Deus providenciou e providencia meios de se comunicar com a gente. Deus usa o irmão para falar contigo. Deus usou muitas pessoas para falar comigo. Amém? Glória a Deus. Mas e a nossa parte para com Deus? E a nossa conversa para com Deus? Porque a oração é a nossa parte no diálogo com Deus. Oração é a nossa parte na conversa com Deus. A oração é a nossa parte no relacionamento com Deus. A oração é a nossa parte na intimidade com Deus. É impossível você querer ter intimidade com Deus sem gastar tempo em oração. É impossível. É por isso que há em todas as igrejas gente fraca, gente que não se sustenta, gente que se desmotiva porque as luzes apagaram, mas essas aqui não. E glória a Deus por essa. É por isso que pessoas se desmotivam para estar na igreja por qualquer motivo. Irmãos, aleluia, isso não me desmotiva. Amém, glória a Deus. Tem gente que se desmotiva por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Estão me zoando, né? Tudo bem. Eu acho que vou precisar de uma lanterna aqui também. Estou meio bem. Queria mostrar para você rapidamente 3 coisas. Primeira, através da oração, o Senhor mostra a sua vontade. Eu separei um texto em Jeremias 29, 11, 14. Se não der para você abrir, não tem problema, mas ouça pelo menos. Jeremias 29, 11 a 14. Diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A maioria das pessoas lê esse versículo e entende como sendo um versículo de benefício, de que Deus vai nos dar o que a gente quiser, aquilo que nós desejamos, o fim que nós esperamos. Mas não. Se você for ler o contexto anterior, você vai ver que o povo de Israel estava em rebelião, queria sair da Babilônia, onde Deus os havia deixado escravos. E Deus disse assim: não, ainda não é tempo. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Amém. Não se mete naquilo que eu estou fazendo contigo. Esse é um versículo de exortação. Esse não é um versículo de mimo, mas um versículo de exortação. E aqui eu quero aprender algumas coisas com você rapidamente. Primeira coisa que eu aprendo através desse texto é que você conhecerá os pensamentos de Deus a teu respeito a partir da oração e da posterior resposta de Deus.
Você quer saber o que Deus tem para você? Então ore a Deus e espere Deus te responder. Ore a Deus. Ah, pastor, mas quem conhecerá os intentos do Senhor? Quem alcançará o seu conhecimento? Esse versículo é no sentido do absolutismo de Deus, de que ninguém conhece mais as coisas da terra do que o Senhor. Mas em relação à sua vida, Deus quer revelar os próximos passos que você quer dar, que você tem que dar na sua vida. Deus quer te revelar os métodos, a maneira, as palavras, a atitude que você precisa ter para equacionar alguns problemas na sua vida. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa muito séria. Muitos dos nossos problemas não são resolvidos porque nós oramos pouco ou da maneira errada. Se você intensificar, e eu também, essa palavra também é para mim. Se nós intensificarmos a oração e intensificarmos a paciência, a capacidade de ouvirmos a voz de Deus, porque não há conversa sem que você fale e sem que você pare para ouvir o outro falar. Se nós exercitarmos isso, o Senhor vai estar a todo momento falando ao seu ouvido cada passo que você precisa dar, cada decisão que você precisa tomar, cada sim que você precisa dar e que pode dar, e cada não que você também precisa ouvir ou que você precisa falar, e atitudes que você não pode tomar. O Senhor vai te orientar passo a passo, dia a dia, momento a momento, porque a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quer saber o caminho de Deus para você no seu caminho? Então ore ao Senhor, ouça ao Senhor, leia a palavra do Senhor, e o Senhor vai te indicar o caminho, meu amado. E o Senhor vai te indicar o caminho. Tem muita gente que, por não ter uma vida de oração, anda tateando que nem o céu. Crente, estou falando de crente. Crente que sabe que tem que orar, mas não ora. Crente que sabe que devia resgatar um tempo para dedicação ao Senhor, mas não dedica. Não se engane, meu amado. Ah, eu estou desmotivado com a igreja. Se não há culto na vida, não há vida no culto. A igreja não desmotiva ninguém. Os problemas que tem na igreja tem em qualquer outro lugar. Algumas mais, algumas menos, outras diferentes, outras menos graves, outras mais graves. Onde tem gente, tem problema. Alô? Tem ou não tem? A sua família não tem problema nenhum? Tem gente. No seu local de trabalho não tem problema nenhum? Tem gente. Aonde tiver gente, não tem problema. Mas se houver oração, intimidade com Deus, nada nos influencia. Segundo texto está em João capítulo 15, versículo 7. Se você não puder ler, não tem problema, eu vou ler para você bem claro. 15, 7. Vamos lá? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Irmãos, as pessoas costumam interpretar esse texto como sendo um texto, uma chave para alcançarem todas as suas vontades próprias. Vou ler de novo o texto. Se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas o texto diz exatamente ao contrário. Jesus não tem a menor preocupação em nos dar mimos. Não tem. Jesus tem a preocupação, se é aquela palavra aplicável à pessoa de Jesus, mas Jesus tem a intenção, muito obrigado, querido. Jesus tem a intenção de criar em você estímulos corretos, para que a sua oração seja correta, e a resposta então vem de Deus. Se a palavra dele estiver no seu coração, então você vai orar ao Senhor de acordo com a palavra dele.
Você não vai mais orar ao Senhor de acordo com a sua própria palavra, de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu benefício, mas você vai orar ao Senhor de acordo com a palavra do Senhor. E o que é orar de acordo com a palavra do Senhor? Será que orar de acordo com a palavra do Senhor é buscar algum versículo fracionado e dizer assim: Senhor, a Bíblia, tu dizes isso na Bíblia, mesmo que seja um versículo fora do contexto, e eu oro em cima dessa palavra, para que o Senhor então cumpra essa palavra. Eu exijo, já que o Senhor escreveu na palavra, eu exijo que essa coisa venha sobre nós, venha sobre mim, que essa bênção venha sobre mim. Tem gente que ora assim: Senhor, me dê um namorado. Senhor, eu quero namorar, eu quero casar. E é uma oração lícita, tanto para homens quanto para mulheres, rapazes e moças. É uma oração lícita. Mas tem alguns irmãos e algumas irmãs que oram assim, a respeito desse mesmo tema: Senhor, me dá um namorado, mas que seja o Fernandinho. Ah, Jesus! Fernandinho é tudo de bom. Segundo a palavra, Senhor, tu diz: pedis, e dá-se-vos, me dá o Fernandinho. Será que é isso? Mas tem gente orando a Deus dessa maneira, e não é por aí, amados, não é por aí. Se eu entender corretamente esse texto, qual texto? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se eu entender bem esse texto, eu vou entender que o dia que eu estiver em Jesus, eu farei tudo o que, Jesus fará tudo o que você precisa. Aleluia! Se você estiver alicerçado, alimentado com a palavra de Deus, então a sua oração será ouvida, e Jesus fará tudo, não o que você quer, mas o que você precisa, porque às vezes há um abismo muito grande entre o que você quer e o que você precisa. Ah, pastor, eu quero um carrão, um Toyota Corolla, lindo carro, maravilhoso carro. Alguns precisam disso até para trabalhar, ok, mas tem gente que não precisa disso. Tem gente que com um Palio vai a qualquer lugar que com um Toyota iria. Entende o que eu estou falando, amado? Jesus não vai te dar, não tem compromisso de te dar aquilo que você deseja. Pode até acontecer, mas não há um compromisso de Deus. Mas há um compromisso de Deus de te dar tudo aquilo que você precisa. O dia que você entender bem esse texto, estará disposto a entregar a sua própria vida, se for preciso. Irmãos, eu fico admirando os mártires da fé, os primeiros cristãos. Todos os apóstolos foram mortos por causa da causa de Cristo. Foram massacrados, com exceção de João. Todos eles morreram decapitados com uma flecha no coração, como foi o caso de Tomé, crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado de cabeça para cima, porque o seu Senhor havia morrido assim. Todos eles. E o que a gente é capaz de abrir mão por causa da vida de Jesus, da obra de Jesus e daquilo que Jesus fez na minha vida, na tua vida? Meu amado, compreenda isto esta manhã, e esta vai ser uma tônica que nós vamos falar durante algumas semanas, alguns meses talvez. Meu amado, Jesus não chamou você, não salvou você para você ficar sentado numa cadeira vermelha. A não ser, claro, as nossas irmãs mais idosas que não podem se locomover com facilidade. Eu não estou falando disso, mas estou falando para você que é são, que é saudável, que tem disposição para fazer um monte de coisas, menos participar na casa do Senhor, menos participar na obra do Senhor. Meus amados, eu falei ontem para os obreiros e vou falar aqui para todos: na obra de Deus não pode haver voluntários. Deus tem aquecido o coração com essa palavra desde novembro.
Meu irmão, minha irmã, chega de ser voluntário. Porque o voluntário faz aquilo que quer, quando quer, se sobra tempo. O voluntário está, se for possível para ele. Se tiver um jogo do Flamengo, já não vem. Um jogo do Botafogo também não vem. Vê os gols do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, seja lá o que for, vê no Fantástico, meu amado, mas vem estar na casa do Senhor, porque o Senhor é quem nos dá vitória. Não é o Flamengo, não é o Botafogo, não é o Guanabara, não é o Shopping Center. Tem gente trocando a glória de Deus pela glória do Shopping Center. Mas tem gente trocando a glória de Deus pela promoção do shopping. Você não foi chamado para ser um voluntário que faz o que quer, quando quer e se quiser. Você foi chamado para ser um missionário comprometido com a obra de Deus, com o reino de Deus, um missionário em tempo integral, um missionário que ouve a palavra de Deus aqui, que ministra a seus irmãos aqui, mas que quando sai por aquela porta lá fora, pisa na calçada, também é um missionário do Senhor. Aonde quer que você for, Jesus está contigo e você precisa falar da palavra dele, do amor dele. Você entende isso? Deu glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Tinha mais coisas a falar, mas eu vou encerrar porque a refrigeração vai acabando. Eu não quero deixar você incomodado. Nós não vamos hoje participar da ceia do Senhor, ok? Não vai haver condições. Terceira coisa, abra comigo, se você puder, não é? 1 Tessalonicenses 5,17. Não precisa abrir não, o versículo é bem curtinho, eu mesmo lembro de cor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte, Paulo falando à igreja em Tessalônica. Ele fala assim: orai sem cessar. Repita comigo: orai sem cessar. Agora repita comigo: eu preciso orar sem cessar. Amém? A França não é um país muçulmano, mas eles estão tendo um problema muito sério, porque os islâmicos, os muçulmanos, eles têm horas para parar aonde estiverem e orar. Se eu não me engano, são 3 orações por dia, é isso? 3 orações por dia. Naquela hora, todos eles param, viram-se em direção a Meca, que é onde está o templo central deles, e oram aonde estiverem, num refeitório, num restaurante, no banheiro, na sala de estar. No outro dia eu vi uma foto, e aí que eu quero chegar, de que a França está tendo um problema de mobilidade urbana, porque chegou naquela hora, na rua, no meio da rua, no meio da calçada, os camaradas ajoelham, botam o seu rosto em terra e começam a orar para Allah, Allah, Allah. E os franceses passam e falam: Allah, Allah. Não resistiram. Mas são muitos, a ponto de interromper o caminho das pessoas que querem passar na calçada. E vai mexer com eles para tu ver. Allah. Mas irmãos, nós temos que aprender com as pessoas diferentes da gente. Amém. Temos que aprender. Que bom que seria se nós tivéssemos uma evangelização como os testemunhos de Jeová fazem. Que bom seria se nós tivéssemos um coração para fazer caridade que nem os espíritas kardecistas têm, fazem. Que bom seria. Que bom seria se nós tivéssemos uma disposição para orar como os muçulmanos têm. Não responda verbalmente não, mas quanto tempo de oração você gasta no seu dia, na sua semana? Quanto tempo de oração? Eu quero terminar falando sobre isso. O diácono Márcio citou na abertura do culto. Como eu falei, durante esse tempo das minhas férias, que foi muito bom para mim, foi um refrigério para a minha alma, para o meu corpo também. Estou até mais magrinho, você percebeu? Perdi 10 gramas. O papai papudo está menor, tudo isso.
Mas foi muito bom esse tempo lá. Só que eu não tirei férias de Deus. Amém. Fazia as minhas devocionais, fazia as minhas leituras. Inclusive, irmãos, eu quero lembrar a vocês que o nosso site está muito bem estruturado. Se você puder, faça isso. Use essa ferramenta. Quando você entra no nosso site, à sua esquerda, tem lá 2 versículos que todos os dias são renovados. 2 versículos novos todos os dias. Você pode fazer a sua devocional pelo site da igreja, ccnovavida.com.br, está aí no folheto atrás. Também no site tem um clique que você vai para um devocional diário, que é o Pão Diário. É um dos melhores devocionais que tem em língua portuguesa. E você lá vai ler um texto, vai ser convidado a fazer uma breve oração e vai ler um texto bíblico também. Vai ler uma história, um texto bíblico e uma oração. Estamos te dando ferramentas para você orar. Então, voltando, lá no Havaí, onde eu estava, eu pegava e fazia minhas devocionais. Um dia, eu estava vendo um vídeo do pastor John Piper. Alguém conhece o pastor John Piper? Amém. Você precisa conhecê-lo. Também no nosso site tem um link para um outro blog chamado Voltemos ao Evangelho. Lá tem vídeo do pastor John Piper. Veja, porque é um dos pregadores mais bíblicos da atualidade. Ele é americano. E ele estava falando algo sobre oração que me impactou e mudou algo dentro de mim. E eu oro ao Senhor para que mude algo dentro de você também. John Piper é um pregador experiente, um pregador da palavra, um homem de Deus, um homem reputado em todo o mundo pela fidelidade à palavra de Deus. Estava dizendo o seguinte: irmãos, eu passei a adotar um novo método de oração. Eu passei agora a adotar um método simples, baseado em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. E como eu posso orar sem cessar? Eu agora chego num lugar e peço ao Senhor: Senhor, abençoa a minha estadia neste lugar. E no final de 3 horas, quando eu saio daquele lugar, eu oro ao Senhor novamente: Senhor, muito obrigado, porque a minha estadia neste lugar deu certo. Aí eu estou aqui, eu exemplificando. Eu entro no supermercado, tenha coragem para isso, irmão, porque isso funciona. Eu entro no supermercado e peço: Senhor, abençoa as minhas compras, abençoa a minha conta, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, porque o Senhor sabe como é que estão as minhas finanças. Então eu vou com um carrinho. E eu conheci uma irmã amada que me discipulou durante muito tempo, que ela orava a cada saco de feijão que ela colocava no carrinho. Açúcar ela colocava e falava: Senhor, obrigado, abençoa este alimento. Cada um. Mas ore antes de fazer as compras. E depois que você saiu do supermercado, diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu condições de fazer essas compras, o Senhor abençoou, eu sei que a tua mão está sobre mim. Ore na entrada, mas ore na saída. Ore porque alimento está posto à mesa para você. Senhor, muito obrigado por esta refeição que eu vou participar agora. E quando você terminar de comer, meu amado, ore: Senhor, muito obrigado porque eu comi essa refeição e ela vai sustentar a minha carne para que eu possa estar mais perto de Ti e fazer a Tua obra. Vai pegar o ônibus, meu irmão, ore: Senhor, guarda o motorista, guarda os passageiros, livra-nos dos assaltos. Mas desceu a escadinha do ônibus e fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me protegeu dos assaltos, não houve nenhum acidente, o motorista foi tranquilo. Ore no início, mas ore no fim. Se eu e você obtivermos o hábito, cultivarmos o hábito, melhor dizendo, de orar em todas as coisas no seu início, e também orarmos no final de cada etapa do dia, nós vamos ter uma vida de comunhão, de oração completa e concreta com o Senhor. Você entende o valor disso aí? Dê um glória a Deus. Ore, meu irmão. Nós começamos o culto aqui lendo a palavra e orando, e nós terminamos o culto como? Orando. Isso é cultuar a Deus.
É cultuar a Deus quando você está indo no supermercado, é cultuar a Deus quando você está chegando no seu trabalho, é viver uma vida de culto a Deus. Fechando para a gente orar, esse é o desafio para nós este ano, é você viver uma vida de oração. Amém. Irmãos, eu não sei quanto a você, acredito que, só tirando algumas exceções, acredito que aqui você está, a maioria está como eu estou. Eu preciso orar mais do que eu tenho orado. Amém. Eu preciso orar mais nos momentos de oração, de devoção, e eu preciso orar mais dia a dia. Eu creio que você também precisa orar mais dia a dia. Eu creio que muitos aqui precisam cultivar o hábito de manhã ou à noite, a hora que puder, devocionar, ter um momento a sós com Deus, de falar com Deus e ler a sua palavra. Que essa palavra desta manhã, mesmo sem luzes, sem lâmpadas, porque a luz do Senhor está aqui sobre nós, mesmo sem lâmpadas, que essa palavra possa iluminar o seu coração, encher o seu coração, e que saindo daqui você fale sozinho no seu coração: Senhor, obrigado por este culto, obrigado por esta palavra. Que você vá ali e peça: Senhor, abençoa a minha volta para casa, e que ao chegar em casa você diga: Senhor, obrigado porque eu cheguei em casa. Amém. Agora, Senhor, capacita-me a fazer a comida ou a terminar a comida que eu preciso fazer, e ao terminar, ao almoçar, você possa dizer: Senhor, obrigado pela comida que tem no meu armário. Meu irmão, seja grato. Não use a oração só para pedir, mas use a oração para pedir e para agradecer. Um coração agradecido, o Senhor não despreza. Amém. Não despreza. Vamos ficar de pé, pois, e vamos orar. Queria fazer um desafio a você. Coloque em prática isso essa semana. Coloque em prática. Ore em todo o tempo. Orai sem cessar. Amém. Você vai ver como é que a sua vida vai ficar diferente. Você vai ver. Busque a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Irmãos, outro dia eu estava percebendo que os noticiários da TV só trazem tragédia. Só tragédia, só tiroteio, só assassinato. Meu irmão, é tempo, cada vez mais nitidamente se vê isso. É tempo de buscar o Senhor, porque os dias são maus. Você acha que os dias vão melhorar? Não, não vão. O Senhor pode te guardar, e os seus dias podem ser diferentes dos dias desse século. Amém? Amém. Mas não conte com que o governo X substitua o governo Y e então que a coisa melhore, porque não vai melhorar. Vamos orar? Dê a mão que está ao seu lado. Não precisa nem fechar, ou pode fechar se quiser. Mas vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por escolhermos a melhor parte, estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, buscando o Senhor, cultuando o Senhor, orando ao Senhor, ouvindo a Tua voz, compartilhando com o Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito milagres todos os dias. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar a nos guardar, que o Senhor crie em nós um coração puro e um espírito inabalável. Que o Senhor crie em nós, Senhor, uma ânsia, um desejo ardente por te buscar em oração. Nós sabemos que o Senhor quer falar conosco, como vimos aqui na Tua palavra, mas que nós também saibamos falar com o Senhor, que nós tenhamos disponibilidade para ouvir a Tua voz, para falar com o Senhor, para conversar contigo, para saber quais são as Tuas instruções para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Abençoa-nos, Senhor, abençoa esta igreja, abençoa o povo de Deus que congrega aqui, abençoa, Senhor, a cada homem e mulher que não pôde vir esta manhã, abençoa, Senhor, a cada obreiro, que não sejamos mais voluntários, mas que sejamos missionários na Tua obra, que nós estejamos dispostos
e disponíveis para fazer a tua obra neste lugar ou aonde o Senhor nos chamar para fazer. Abençoa o teu povo, Senhor. Nós pedimos que haja um almoço excelente na tua presença, que a nossa família se reúna, Senhor, e cada família se reúna para almoçar juntos, para termos uma tarde de descanso. E logo mais, Senhor, que estejamos aqui para ouvirmos a tua palavra, mas acima disso, que nós possamos te cultuar com o nosso tempo, porque nada é mais importante do que o Senhor na nossa vida. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, aquele que criou todas as coisas e desejou e deseja ter relacionamento conosco, e o poder, a ação sobrenatural do Espírito Santo esteja sobre vós, amados do Senhor, sobre toda a sua família e sobre todo Israel de Deus, agora e para sempre. Amém.